Momento do brinde com Suzana Parelli. E aí, Suzana? Oi, Sadenberg, Cássia, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Suzana, você tem informações sobre o mercado de vinhos no Brasil no primeiro semestre deste ano e parece que foi muito bom, né? Foi bom, mas não foi maravilhoso, vamos dizer assim. Foi bom no sentido quando a gente olha, né, é um relatório da Ideal BI, que é uma consultoria que acompanha esses números, e quando a gente olha o número de importação de vinho, teve um crescimento, né, tanto que entrou de vinho importado, quanto que as vinícolas venderam para o varejo. Isso é um recorde, chegou a 23,27 milhões de caixas de 9 litros, que é o padrão, a gente mede caixas de 9 litros, que na verdade é a caixa de 12 garrafas, e teve uma receita de 9,8 bilhões de reais. O número é bom, esse recorde, a gente até hoje, assim, o melhor semestre, melhor primeiro semestre de venda de vinho até então aqui no Brasil tinha sido em 21, que foi no auge da pandemia, quando estava todo mundo em casa e todo mundo bebendo vinho, e chegou a 23,17 milhões, agora cresceu um pouquinho mais. E quando a gente olha comparado com o ano passado, cresceu 9% em volume e em valor cresceu menos, cresceu 2%, quer dizer, estamos importando vinhos mais baratos. Aí quando olha, assim, os importados, vinho cresceu 10%, espumante importado caiu 7%. Nos nacionais, a gente tem queda, porque os vinhos finos, que são os vinhos que a gente chama, que são elaborados com as uvas próprias para elaborar vinho, que a gente chama de vitiviníferas, eles tiveram uma redução de 10% no total, e os vinhos de mesa, que eram os antigos vinhos de garrafão, caíram 2%. Mas os espumantes cresceram 14%. Então, assim, no balanço tem esse crescimento. Agora, o que eu falei que era o bom, mas não tanto, é o seguinte: entrou mais vinho no Brasil e as vinícolas brasileiras colocaram mais vinhos no varejo. Só que os dados de venda propriamente do consumidor ter comprado essas garrafas, a gente não tem esse dado completo, né? É uma deficiência do setor. Não há ninguém que pesquise e publique esses dados. E a informação que se tem é que que o consumo não está aumentando. Então, assim, está chegando mais vinho no Brasil, mas não está vendendo mais. Então, assim, o varejo estaria estocado pelos dados, pelas estimativas que se fazem aqui. E uma das razões para isso é a Copa do Mundo, porque em época de Copa quase ninguém bebe vinho, né? As pessoas bebem, quando vão para próximos a vinho, vão para espumante, que na verdade é um vinho, né? Um vinho espumante, mas o branco e o tinto no brasileiro não bebeu nessa Copa. Então deu uma retração nesses dados aí. E quando a gente olha por região, onde mais tem uma retração de consumo é na região sul, que caiu 5 pontos percentuais, o Sudeste cresceu 2 pontos percentuais, que é a grande região consumidora de vinho, né? O Sudeste e o Sul. E quando a gente olha para as origens da onde veio, o Chile conseguiu colocar mais vinho no mercado brasileiro, a importação chilena cresceu 10%, a Argentina cresceu 14% e Portugal cresceu 8%. Esses 3 mercados são os mercados que mais colocam vinhos aqui no Brasil. Era esperado, ou é esperado, que com esse acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia, que Itália, Espanha, França, Alemanha e tudo mais, traga mais vinhos para o Brasil, mas isso ainda não aconteceu, não teve um aumento dos vinhos dessas origens, teve das origens tradicionais aqui, que é Chile, Argentina e Portugal. Porque o acordo saiu esse ano, né? Quer dizer, então nem... não deu tempo ainda, por mais que tenha, não deu tempo. Por mais que a gente saiba, né, já comentei aqui algumas vezes de produtor italiano vindo mais para o Brasil, espanhol, francês, mas ainda não deu tempo para refletir nas vendas. É esperado que mude um pouco esse ranking, né, que a Chile não seja tão líder. Um curioso equilíbrio, né? Nos importados, a importação de vinho caiu e a importação no importado é o contrário. A importação de vinho subiu
E a Sim. importação de espumantes caiu. No caso dos nacionais é o contrário. A venda de vinhos brasileiros caíram, as vendas caíram 10% e os de espumantes subiram. É isso aí. Dando Exatamente. mais uma vez confirmando a vocação brasileira para os espumantes. É isso mesmo. E o brasileiro prefere o espumante brasileiro, nacional, do que o importado. Ele bebe mais, o que é interessante também quando a gente pensa. Tá certo. Suzana Barelli, muitíssimo obrigado, Suzana. Até a semana. Até a semana. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, a todos. Suzana. Até mais. Tchau, tchau.